E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Edi, professor de Matemática e Física. Eu estou aqui de volta para a gente terminar nossa aula de força elétrica com a lei de Coulomb, beleza? Então a gente viu toda aquela parte introdutória, né? Todos aqueles conceitos que não são simples, que caem na sua prova, então fique muito atento. E a gente fecha agora justamente com a formulazinha da lei de Coulomb e também vamos aproveitar para falar mais uma coisinha, um detalhezinho aqui agora, beleza? Vamos lá. Bom, primeira coisa é o seguinte, a gente viu lá que o corpo neutro ele se eletriza porque ele ganha ou perde elétron. E aí agora a gente vai quantificar isso. Primeiro a gente tinha visto num dos exercícios lá, a gente viu que a carga elétrica ela é quantizada. Por quê? Porque a carga elétrica ela é, aqui ó, a carga elétrica é o número de elétrons que o átomo perdeu, a molécula perdeu ou ganhou, vezes a carga de cada molécula. E a carga de cada molécula, de cada elétron. Então, a carga do corpo é sempre o número de elétrons que ele ganhou ou perdeu vezes a carga de cada elétron. E a carga de cada elétron é sempre esse valor aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. É interessante que você decore esse valor, é bom que você decore, mas geralmente a prova te dá, tá beleza? Mas já vai com ele na cabeça. E unidade? Unidade de carga. Coulomb. É o C, que vem o nome desse cara que criou a lei de Coulomb, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Então, a carga, mais uma vez, é o número de elétrons que você ganhou ou perdeu, vezes a carga de cada elétron. Se você ganhou elétron, você fica negativo. Se você perdeu elétron, você fica positivo. Se você era neutro inicialmente, claro. Beleza? Vamos ver dois exercícios disso agora. Vamos lá. Uma chapa metálica, ao ser iluminada por um feixe de luz violeta, perde 5.000 elétrons. Bom, gente, se ele vai perder elétron, ele vai perder negativo, ele vai ficar o quê? Positivo. Ele vai ficar com falta de elétrons, tá? Sabendo que a chapa encontrava-se inicialmente neutra e considerando a carga, tá vendo? Ele deu o E aqui pra gente, ó. É igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí o seguinte, carga elétrica adquirida pela chapa. Bom, de cara a gente já tem que eliminar a letra A e eliminar a letra C, porque as duas estão com cargas negativas, beleza? Tá, e aí? E aí é o seguinte, ó. Eu ganhei, ó o número de elétrons que eu ganhei. Isso aqui, ó, 5.000 elétrons. Isso aqui é o seu N. Então, N é igual a 5.000. E a carga de cada elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Você vai criar a carga é igual ao N vezes o E. A carga, eu vou dar uma arrumada nesses 5.000, tá? Os 5.000 é 5 vezes 10 elevado a 3. Tá? Se você não está muito acostumado com isso, com essa história de mexer com a potência de 10, vai lá e assiste a aula de notação científica, beleza? Tranquilo, a aula de notação científica vai estar na mesma playlist dessa parte de eletrostática, beleza? Vamos lá. N, número de elétrons, 5 vezes 10 a 3. 5 vezes 10 elevado a 3. Vezes o E, 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, eu vou multiplicar quem não é potência de 10 com quem não é potência de 10, que é o 5 com 1,6, dá 8. O 10 a 3 com 10 a menos 19, eu vou multiplicar as potências de 10 com as potências de 10. O 10 a 3 com 10 a menos 19, como eu tenho a mesma base, a base da potência é o 10, eu apenas somo os expoentes. Menos 19 mais 3 dá menos 16 e unidade de carga Coulomb. Então, deu 8 vezes 10 a menos 16 Coulomb, que é a nossa letra B. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Bom, gente, eu saí agora para dar um pouquinho mais de espaço para a gente fazer nossas continhas aqui agora. Ó. Então, aqui, ó, questão, Universidade do Paraná. Uma partícula está eletrizada positivamente com uma carga de 4 vezes 10 a menos 15. Bom, se você quiser parar e tentar resolver a questão, é interessante. Isso aqui é a carga. Isso aqui, como o módulo da carga do elétron, isso aqui é a carga do elétron. Então, ele deu o Q e ele deu o E. E ele vai te perguntar o quê? O que aconteceu com essa partícula? Ela ganhou ou perdeu quantos elétrons? Então, ele quer saber, na verdade,
o N. E aí o seguinte, primeiro, uma partícula está eletrizada positivamente com uma carga tal. Como o modo da carga é 1,6 vezes 10 a menos 19, essa partícula, para ela estar eletrizada positivamente, para ela ficar positiva, ela tem que ter o quê? Ganhado ou perdido elétrons? Perfeito. Ela tem que ter perdido elétrons. Então, a letra A já não é, letra C já não é, letra E já não é. Então, uma questão que tinha 20% de chance de você acertar, era de 1 para 5, só de você saber isso, você já eliminou 3 alternativas, agora você tem 50% de chance de ganhar, de acertar, beleza? Então tá, você já sabe que ele ficou positivo, é porque ele perdeu elétrons. Beleza, e aí a formulazinha é aquela que a gente viu, Q é igual a N vezes E. A carga é 4 vezes 10 a menos 15. O número de elétrons é o que eu quero saber. E o E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, presta atenção. Eu quero achar o N. Então, eu vou pegar quem está multiplicando o N e passar dividindo. Então, aqui ó, vai ficar N. Quem estava do outro lado do N? 4 vezes 10 a menos 15. Dividido pelo 1,6 vezes 10 a menos 1,6 vezes 10 a menos 19. O que eu faço aqui? Ó? Faço o 4 dividido pelo 1,6, beleza? 4 dividido por 1,6. Então, 1,6 tem uma casa decimal, 4 não tinha nenhuma. Igualei as casas decimais, tira a vírgula. Então, aqui dá 2, né? Que vai dar 32. Desce 8, põe a vírgula, aqui, 5, 80, resto, 0. Então, o 4 dividido pelo 1,6 dá 2,5. E a potência de 10? Eu estou dividindo agora 10 a menos 15 dividido por 10 a menos 19. Então, eu faço o de cima, o expoente do de cima, menos 15, menos o expoente de baixo. Então, é menos 19. O menos aqui é porque eu faço a subtração dos valores. Então, eu fiz o menos 15 menos o de baixo, que é o menos 19. Então, isso aqui dá menos 15 e o menos 19 fica mais 19. Então, fica menos 15 mais 19, que vai dar 4. Então, fica 2,5 vezes 10 a 4. Ele perdeu 2,5 vezes 10 a 4 elétrons. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, essa é a nossa segunda questão que eu queria fazer com você agora. Então, você já sabe agora que a carga dos corpos ela é quantizada e é através dessa formulazinha aqui. São os dois possíveis exercícios que você pode precisar fazer, tá? Lógico que você pode ter uma questão um pouco maior, que você tem que isso seja apenas parte da questão, tá? Mas você já sabe usar essa fórmula. Ele vai te dar a carga e te pedir o número de elétrons, ou ele vai te dar o número de elétrons e pedir a carga. Ou é o exercício anterior, ou é esse aqui que a gente acabou de fazer, beleza? Vamos agora aprender realmente agora a lei de Coulomb. Bom, gente, estou aqui de volta na tela com vocês para a gente falar dessa fórmula aí. Vamos comentar tudo que a gente precisa dela. Ó, o que é a lei de Coulomb? A lei de Coulomb mostrou para a gente o seguinte, ó. Você já sabia que carga positiva com positiva se repele. Negativa com negativa se repele. E positiva com negativa? Positiva com negativa se atrai. Você já sabia o conceito, mas quantificar isso não. Igual a gente quantificou a carga, agora a gente vai quantificar a força. Então agora eu vou saber qual que é a força entre duas cargas, beleza? Ou de mesmo sinal ou de sinais contrários, beleza? Aqui a gente não vai fazer a força entre uma partícula carregada e a neutra, tá? A gente vai fazer só com essas aqui. A lei de Coulomb vai mostrar só isso aqui pra gente. Aqui nas nossas contas de vestibulares que a gente tem. Beleza? Então tá, a força ela é determinada por quem? Vamos lá. Vamos falar aqui para os carinhas que a gente tem aqui. K0, Q1, Q2, distância ao quadrado. K0 é a constante elétrica do meio. A gente vai falar sobre cada um deles daqui a pouco.
Carga 1 é a carga de uma das partículas, carga 2 é a carga da outra partícula, em coulomb, as duas tem que estar em coulomb, e D é a distância que elas estão. Então, a força ela vai depender do meio, ou seja, do K0, depende do meio, depende da carga de uma, depende da carga da outra, e depende da distância que elas estão. Bom, eu preciso agora que você enxergue algumas coisas. Primeiro, o K0 mais comum é esse aqui, ó. É o 9 vezes 10 a nona, unidade Newton por metro quadrado por coulomb ao quadrado. Essa unidade, esse K0, ele é o do vácuo. O K0 ele depende do meio. Seguinte, se eu sair do vácuo e for para um outro meio, por exemplo, pegar as duas mesmas partículas que estão aqui no vácuo, pegar as duas na mesma distância e colocar elas, por exemplo, num óleo, a força entre elas vai diminuir porque o K0 diminui. O maior K0 que a gente vai ter é o K0 no vácuo. Então, o negócio é o seguinte, o K0 depende do meio. Você tem que saber algum de cabeça? De preferência esse aí, mas mesmo esse aí, as questões costumam dar. Então, eu preciso entender o que do K0? Primeiro, que ele é esse valor. E segundo, que ele depende do meio. E se ele estiver no vácuo, é o maior valor do K0. Ou seja, o maior valor de força, porque a força ela vai ser aqui, ó. A força ela vai ser, desde já eu quero que você aprenda isso, a força ela vai ser diretamente proporcional ao K0. Quanto maior o K0, maior é a força. Porque a força está de um lado da equação e o K0 está do outro lado da equação e os dois estão na parte de cima da equação. Então, se está cada um de um lado da equação e os dois estão em cima, a gente fala que eles são diretamente proporcionais. Ou seja, quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Então, qual é o maior valor de K0? O valor de K0 maior vai ser no vácuo. Qualquer outro meio que você for, o K0 vai diminuir. Você pode ter uma questão teórica disso, então fica atento a isso. O K0 depende do meio, e no vácuo é o maior valor que ele vai ter. Se começar a ter mais densidade, o meio, ele vai começar a diminuir o valor dele, beleza? Ótimo. Então você já entendeu o que você precisa do K0. Carga 1 e carga 2, preciso saber o que delas? Primeiro, sempre em coulomb, nunca vai entrar com as unidades sem ser em coulomb. A gente geralmente os exercícios vêm com a carga em microcoulomb, você tem que transformar para coulomb. E a segunda coisa, saber que a força ela é diretamente proporcional também às cargas. Então, a força é diretamente proporcional às cargas. Anota isso, gente, que a força é diretamente proporcional ao K0, é diretamente proporcional à carga 1, diretamente proporcional à carga 2. Beleza? Outra coisa que eu preciso da carga, que você entenda. Na hora de jogar na fórmula, não precisa entrar com os sinais da carga, porque o sinal da carga só vai te falar simplesmente se a força é de atração ou de repulsão. O valor não vai mudar. Então, na fórmula aqui do Lei de Coulomb, você não entra com o sinal, entra apenas com o módulo. Não precisa entrar com valor. Então, o que eu preciso saber da carga? Sempre em Coulomb. Não precisa entrar com sinal e a força é diretamente proporcional à carga. Essas três coisas. E a distância? Bom, a distância tem uma pegadinha horrível aqui. Eu falei que o F era diretamente proporcional ao K0, o F era diretamente proporcional à carga 1, o F era diretamente proporcional à carga 2. A força era diretamente proporcional tanto ao K0, quanto à carga 1, quanto à carga 2. Só que, então, porque ele está em cima e todo mundo estava em cima, na equação aqui, está todo mundo aqui em cima. E o D? O D está embaixo. Se os outros ali de cima eram diretamente, então o D é inversamente. Eu posso falar então que a força é inversamente proporcional à distância? Não. Se eu falar isso, eu estou errando. Eu tenho que falar que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se eu não falar ao quadrado, a alternativa está errada. Então, eu tenho que falar que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Pronto. Falei tudo que você precisava saber. Anota isso, que o K0 depende do meio, ele é diretamente proporcional à força, as duas cargas são diretamente proporcionais à força e a distância, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O K0 mais comum que a gente vai ter é o no vácuo e quando for sem ser no vácuo vai diminuir esse valor aqui. Esse aqui é o maior valor do K0 que a gente vai ter. Beleza? Ótimo. Vamos para os exercícios que aí a gente vai ficar com isso bem tranquilo. Vamos lá. Bom, gente, aqui é o seguinte, eu tenho uma questão que vai ser simplesmente aplicar a fórmula. Olha. Duas cargas elétricas pontiformes idênticas, iguais a 1 vezes 10 a menos 6.
Gente, esse 10 a menos 6, ele poderia estar aqui, ó, ele não colocaria o 10 a menos 6, colocaria assim, ó, microcoulomb, 1 microcoulomb. Ficaria assim, ó, esse 10 a menos 6 junto com o coulomb seria microcoulomb. Aí você teria que entender que esse micro aqui, ele corresponde a 10 a menos 6. Então, presta atenção que muita gente às vezes errou essa questão aqui por conta disso aqui, ó. São duas cargas de 1 vezes 10 a menos 6. São duas. Não tem sentido eu falar da força de atração entre uma carga. Então, eu tenho as duas, tá? Idênticas e separadas. Inclusive, as duas são positivas, porque ele não falou o sinal negativo aqui. Então, eu já sei, inclusive, que essa força é uma força de repulsão. Beleza. Olha, o cuidado que eu tenho que ter com a carga tem que estar em coulomb. Está em coulomb, ok. Estão separadas de uma distância de 3 centímetros. Isso aqui é a minha distância. Então, a distância de uma carga até a outra é de 3 centímetros. Essa distância, na verdade, gente, é de 3 vezes 10 a menos 2 metros. Você não vai trabalhar com centímetro, você vai trabalhar com metro. Por quê? Porque na hora que você vê aqui, ó, 9, ó, sendo a constante eletrostática no vácuo, então isso aqui é o seu K0. Olha a unidade da constante, Newton, metro quadrado. Então é porque a distância tem que estar em metro e a carga tem que estar em coulomb ao quadrado. Então é Newton vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado. A intensidade da força de repulsão das cargas, ele já falou para você que a força é de repulsão, mas você já sabia porque as cargas são de mesmo sinal. Então você vai fazer aqui, ó, força é igual ao K0 vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. K0, 9 vezes 10 a nona. Carga 1, 1 vezes 10 a menos 6. Carga 2, 1 vezes 10 a menos 6. Dividido pela distância. Qual é a distância? Ao quadrado, hein? A distância é 3 vezes 10 a menos 2, porque eu tenho que colocar em metro. Então, aqui está a distância, 3 vezes 10 a menos 2. E a distância está elevada ao quadrado. Beleza, gente, eu vou arrumar aqui em cima. Eu vou multiplicar aqui em cima o 9 vezes o 1 vezes 1. 9 vezes 1 vezes 1. Quanto dá 9 vezes 1 vezes 1? 9. Vezes, aqui em cima agora eu vou multiplicar o pessoal que é potência de 10, que é o 10 a nona, 10 a menos 6, 10 a menos 6. Como é que eu multiplico aqui? Ponho 10 e somo os expoentes. Quem são os expoentes? Soma só os expoentes. 9 menos 6 dá 3, menos 6 de novo dá menos 3. Então, o expoente aqui ficou menos 3. Fiz a conta só lá em cima. Aqui embaixo, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou elevar ao quadrado tanto 3 quanto 10 a menos 2. O 3 ao quadrado é 3 vezes 3, é 9. E o 10 a menos 2 ao quadrado, quando é assim, gente, quando eu tenho uma potência, um número que tem uma potência e está elevando, eu multiplico aqui os dois, as duas potências. Então, vai ficar vezes 10, vai ficar a potência menos 2 vezes 2, vai dar menos 4. Bom, está quase terminando o exercício, cortei o 9 com 9. A força ficou sendo... Aí agora é a divisão de potência de 10. Eu tenho aqui potência menos 3 e aqui menos 4. Quando é divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, o de cima é menos 3 menos o de baixo, que é menos 4. Então, deu menos 3 menos menos 4. Então, fica menos 3. Como é que foi lá em cima? Menos 3 mais 4. Então, o resultado ficou 1. Então, é 10 elevado a 1, que é 10 newtons. Unidade de força, newtons. Beleza? Tranquilo aqui, ó, a subtração aqui dos expoentes. Então, eu repeti a base, o 10 aqui, e subtraí os expoentes. Beleza? É complicado essa questão, né? Tem que ter muita atenção, que senão você perde a questão por uma bobeirinha qualquer aqui. Se não fizer com muito cuidado todos esses conceitos da matemática que a gente fez, você pode acabar errando a questão. Beleza? Vamos lá para a próxima. Ó, dois corpúsculos eletrizados com cargas elétricas idênticas.
Então, eu tenho dois caras com cargas elétricas idênticas, bem parecido com o anterior. Só que aqui ele não me deu as cargas dos dois. Então, a carga dos dois é Q para um e Q para outro, a mesma carga. K0, constante elétrica no vácuo, eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 a nona, Newton, metro quadrado por coulomb ao quadrado. E distantes, isso aqui é a distância. Distância entre eles, 1 centímetro. Mas você já sabe que você não vai trabalhar com 1 centímetro, vai ser 1 vezes 10 a menos 2 metros. Né? De centímetro para metro, você multiplica por 10 a menos 2. A intensidade da força, ele já me deu a força. Olha, ele não vai pedir para calcular a força. A intensidade da força foi 3,6 vezes 10 a 2. Isso aqui é a força. Então, gente, você vai aqui de novo jogar na fórmula. Falou de força elétrica, a fórmula é essa aqui. Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Força, 3,6 vezes 10 a 2. Estou só jogando os valores na fórmula. K0, 9 vezes 10 a nona. Carga 1, Q. Carga 2, Q também. Dividido, deixa eu botar o vezes aqui. Dividido por quem? Pela distância ao quadrado. Quem é a distância? 1 vezes 10 a menos 2. Então, é 1 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Vamos arrumar isso aqui. 3,6 vezes 10 a 2 é igual a 9 vezes 10 a nona. Q vezes Q é Q ao quadrado. Sobre a distância ao quadrado. A distância, 1 ao quadrado é 1. E o 10 a menos 2 ao quadrado vai ficar... Eu vou multiplicar aqui os dois expoentes. Eu vou multiplicar esse expoente com esse expoente. Então, aqui vai ficar menos 2 vezes 2, dá 10 a menos 4. Como eu quero saber o Q, beleza? Tranquilo? Vai tranquilo. É interessante que você vai faça a aula de notação científica, que você vai aprender a somar, subtrair, multiplicar, dividir, converter, todas essas potências de 10 lá, tá? Então, esse pessoal daqui de baixo, que está dividindo aqui, vai passar para cá multiplicando. Então, olha como é que vai ficar. 3,6 vezes 10 a 2, vezes 1, vezes 10 a menos 4, dividido por quem? Por o pessoal que está multiplicando Q2. Esse pessoal estava multiplicando Q2, passa para baixo, dividindo. Então, fica 9 vezes 10 a nona. Arrumando, jogando aqui para cima, ó, Q2. Olha só, vou fazer toda a continha aqui já, hein? Ó, presta atenção. O 10 a 2 com 10 a menos 4, ó, na verdade, primeiro, vamos aqui, o 3,6 vezes 1, 3,6. Vezes 10 a 2 vezes 10 a menos 4, eu somo os expoentes. 2 menos 4 dá 10 a menos 2. Dividido por 9 vezes 10 a nona. Agora eu vou fazer a divisão. Primeiro eu fiz a multiplicação, agora eu vou fazer a divisão aqui. 3,6 dividido por 9 dá 0,4. Vou fazer o 3,6 com o 9. 3,6 dividido por 9. Sempre número com número, sem potência, né, de 10. E potência de 10 com potência de 10. E aí aqui, ó, potência de 10, a potência é 10. Menos 2 menos 9 dá menos 11. Então, o Q ao quadrado deu isso. Ó, Q ao quadrado eu ainda vou dar uma arrumada. Que o 4, 0,4, é 4 vezes 10 a menos 1. Que está multiplicando 10 a menos 11. Tá vendo aqui? Viu o que eu fiz? Vou explicar para você. Deixa eu só escrever aqui. Ó, deixa eu mostrar para você. O 0,4 é 4 vezes 10 a menos 1. 0,4 vezes 10 a menos 11. Vezes 10 a menos 11. Eu só transformei o 0,4 nisso aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 1. Que aí eu vou fazer o seguinte, ó. Que é o quadrado é igual a 4, potência de 10. 10 a menos 1 com 10 a menos 11 dá 10 a menos 12. 10 a menos 12. Pronto. Cheguei no ponto que a gente vai terminar o exercício. Vou voltar para cá, ó. Que vai ser igual... Olha só, gente. O Q
o ao quadrado do Q vai passar para o outro lado como raiz. Então, ficou raiz de 4 vezes 10 a menos 12. E como é que eu faço a raiz? Faz a raiz do 4, você sabe que a raiz de 4 é 2. E raiz de menos 12, quando você faz raiz quadrada de potência, você simplesmente divide por 2 o expoente. Então, era 10 a menos 12, você divide por 2 o expoente, menos 12 por 2 dá menos 6. Então, ficou 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ele não tem essa resposta. Não tem por quê? Porque ainda você tem que ter o conceito de que 10 a menos 6, eu já falei no slide anterior, é a mesma coisa que micro. Então, isso aqui é 2 micro, e aí o coulomb continua. Então, no lugar do 10 a menos 6, você colocou o micro. Tem que aprender que o micro é 10 a menos 6. Beleza? E a nossa resposta, letra E. Grande essa questão, né? Bem complicada. Essa questão é para alunos de concursos militares, facinho de cair, né? Então, mas para alunos, por exemplo, como o Enem, não costuma cair, mas o Enem tem, né, cada vez ficado pior, né? Com as questões, com contas até bem complexas, né? Então, a gente não pode ficar deixando nada para trás, beleza? Ótimo, essa questão era bem interessante para você ver todos esses conceitos. Agora, se você não está bem nessas continhas todas, faz a aula de notação científica, que a aula de notação científica vai te mostrar direitinho, passo a passo, de todas essas contas que a gente fez aqui agora, beleza? Então, se o seu problema não foi até aqui, ó, se até aqui você estava bem, ó, até esse momento aqui estava tudo ok para você, substituindo os valores, beleza. Então, o seu problema não foi na física. Se foi daqui para frente, foi na matemática, na parte da notação científica, beleza? Ótimo, vamos lá. Bom, gente, essa questão, ela parece ser muito mais difícil do que a anterior, mas ela é muito mais fácil se você fizer do jeito fácil, que eu vou ensinar aqui agora. Se você for fazer do jeito difícil, que é tentando fazer substituindo, fazendo, pondo em evidência e tal, não sei o que, usando a fórmula em si, você erra. Você erra não, você demora muito tempo para fazer. Eu costumo brincar com os alunos que você erra a próxima, porque você vai gastar tempo nessa que era para estar gastando na próxima, né? Então, a próxima você não vai ter tanto tempo e vai acabar errando a próxima, né? Então, a gente tem que fazer de uma forma eficiente a nossa prova. A gente sabe que a força, ela é diretamente proporcional às cargas e inversamente proporcional à distância. Isso aí vai ser importante. Gente, eu vou fazer essa questão, vai ser muito fácil. Presta atenção. Ela não dá número nenhum. Olha só, eu tenho duas cargas elétricas Q e Q'. São colocadas a uma distância D. E a força de interação é F. Então, quando a força era F, vou colocar aqui na nossa tabelinha. Beleza? Nossa tabelinha aqui que a gente vai montar. Presta atenção na sua tabelinha. A força era F, a carga 1 era Q, a carga 2 era Q' e a distância era D. Beleza? Essas são as quatro grandezas da nossa fórmula, considerando que ele não mudou o K0, né? Não mudou o meio. Beleza? Então é o seguinte, olha o que vai acontecer. Ele te deu um momento, era assim, e aí ele vai te falar de outro momento agora. Olha o que ele vai falar para você. Substituindo a carga Q' por 5Q', então agora é 5Q'. E aumentando a distância para 3D, então a distância era D, passou a ser 3D. A nova força de interação eletrostática entre elas será... Então ele quer saber a nova força, substituindo a carga Q' por outra 5Q' e aumentando a distância. Então a outra carga ele não mexeu, né? Ele não falou que mexeu, então a gente vai supor que não mexeu, vai ser aqui. Gente, olha só o que eu vou fazer aqui, olha só, presta atenção. Essa carga, daqui para cá, aqui ó, o que aconteceu do Q' para o 5Q'? Para ir de Q' para 5Q', você multiplicou por 5. Para ir de D para 3D, você multiplicou por 3. Gente, se ficar dúvida, é só fazer o de baixo dividido pelo de cima. Olha, 5Q' dividido por Q', cortou, cortou, você multiplicou por 5. O de baixo, 3D, a distância, né?
dividido por D. Sempre o de baixo dividido pelo de cima. Por quanto que você multiplicou? Multiplicou por 3 a distância. Então, o negócio é o seguinte, o que você faz com a carga, você faz com a força. Então, a força, ela também vai ser, olha só, essa aqui multiplicou por 1, não teve multiplicação. Essa aqui, a segunda, multiplicou por 5, então eu vou multiplicar a força por 5. O que eu fizer com a carga, com as cargas, o que eu fizer com cada carga, eu vou fazer com a força. Agora, o que eu fizer com a distância, porque é o seguinte, com a carga eu faço a mesma coisa, porque força e carga, a Q1 e Q2, né, são diretamente. Agora, força e quadrado da distância é inversamente. Então, o que você fizer com a distância, você vai fazer o contrário ao quadrado com a força. Então, se eu multipliquei a distância, eu vou dividir a força. É sempre o contrário. O que você faz com a distância, você faz o contrário ao quadrado. Se eu multipliquei, eu divido a força. E se foi por 3, vai ser por 3 ao quadrado. Então, a força vai ficar sendo 5F dividido por 9. 5F dividido por 9 dá aproximadamente 0,55 F. Beleza? Porque o 5 sobre 9 dá uma dízima 0,5555 e por aí vai. Beleza? Então, esse é o processo. Eu vou fazer outra questão igualzinha para você acostumar, mas é sempre isso. O que você fizer com a carga, você vai fazer com a força. O que você fizer com a distância, você faz o contrário. O que é o contrário de multiplicar? Dividir ao quadrado. Se você dividir a distância, você multiplica a força ao quadrado. É sempre o contrário, beleza? Tranquilo? A gente vai fazer sempre essa tabelinha aí para você acertar essa questão. Vamos lá? Vamos para a próxima? A próxima é igualzinha. Vamos lá. Ó, vamos lá. A força entre duas partículas com cargas. Então, eu tenho aqui, ó, as forças. Tenho carga 1, não é assim? Carga 2 e distância. São as grandezas aqui que a gente tem. Né? Tem o K0 também, mas a gente vai desconsiderar o K0 agora, porque a gente vai pressupor que eles não vão mudar de meio, porque o K0 depende só do meio. Então, aqui, ó, uma carga é Q. A outra carga, ó, uma carga é Q, a outra carga é Q sobre 2. Se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer você mesmo, é interessante. E estão a uma distância D. E a força é F. Beleza. Carga 1, carga 2, distância, a força vai ser F. A força elétrica entre duas partículas com carga Q, a carga é Q, essa aqui continua sendo Q, e a outra passou a ser 2Q. Então, essa aqui passou a ser 2Q. E a distância passou a ser quanto? D sobre 2. D sobre 2. Então, beleza. Gente, essa aqui, vamos lá então, vamos analisar agora. Essa aqui não fez nada com ela, então multiplicou por 1. Então, essa aqui não vai interferir. Essa aqui, o que aconteceu? Faz aqui, ó, a de cima, a de baixo, dividido pela de cima, que era Q sobre 2. Por quanto que eu multipliquei aqui? Vamos ver. Vamos ver aqui agora. Q sobre 2. A primeira é 2Q, se não tem nada embaixo é 1. Multiplica pelo inverso da segunda, que é 2 sobre Q. O inverso de Q sobre 2 foi 2 sobre Q. O Q cortou com Q. 2 vezes 2, 4. Então, do Q sobre 2 para o 2Q, eu multipliquei por 4. Beleza? Agora, aqui não fica muito difícil de você ver, né? A distância era D, passou a ser D dividido por 2. Então, você fez o que com a distância? Dividiu por 2. Vamos lá para a força agora. A força, ela vai ser multiplicada por 1, então não vou colocar. O que aconteceu com a carga acontece com a força, o que aconteceu com a outra carga acontece com a força. Então, se uma das cargas foi multiplicada por 4, a força também fica multiplicada por 4. Agora, a distância, o que eu faço com a distância? O que eu fiz com a distância? Eu dividi. O que é o contrário de dividir? Multiplicar. Tá? Então, deixa eu só jogar um pouquinho mais para cá. Então, a força foi multiplicada por 4 por conta dessa aqui, que foi multiplicada por 4. Agora, como eu dividi a distância por 2, eu vou multiplicar a força por 2,
Mas o que eu faço com a distância, eu faço com a força sempre ao quadrado. Então, se eu dividir, eu multiplico. Se foi dividido por 2, eu vou multiplicar por 2 ao quadrado. Então, vai ficar f vezes 4, 2 ao quadrado, 4. Então, ficou 4 vezes 4, 16F. A força é 16 vezes maior por eu ter passado a carga de Q sobre 2 para 2Q e a distância de D para D sobre 2. Beleza? Lógico. Quando você diminui a distância, você aumenta a força. Beleza? Tranquilo? Esse é o processozinho para a gente resolver esse tipo de questão. Vamos para a última questão agora. Vamos lá. Duas cargas pontiformes estão separadas por 12 centímetros. Então, tem duas cargas e a distância entre elas é de 12 centímetros. Esta distância é alterada até que a força entre as cargas fique 4 vezes maior. Eu vou te fazer a primeira pergunta. Olha, força é igual ao K0 vezes a carga 1 vezes a carga 2 sobre a distância ao quadrado. Se eu quero que a distância fique, a força, gente, fique maior, eu vou aproximar ou vou afastar? Olha, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu quero que a força fique maior, para a força subir, a distância tem que diminuir. Então, eu vou ter que aproximar. Beleza? Então, ó, só de cara, essas duas respostas aqui já estão eliminadas. Beleza. Então, se você quer que a força fique 4 vezes maior, gente, para a força ficar 4 vezes maior, o que tem que acontecer com a distância? Lembra que o que acontece com a força é sempre o contrário ao quadrado do que aconteceu com a distância. É sempre o contrário ao quadrado. Então, se eu multipliquei, na verdade, o que eu vou ter que fazer com a distância? Eu vou ter que dividir a distância por algum valor. Vou chamar esse valor de x. Presta atenção. Eu vou ter que dividir a distância por x, porque o contrário de dividir é multiplicar, que eu quero que a força fique 4 vezes maior. Então, eu vou multiplicar por x e sempre ao quadrado. Não foi isso que a gente falou? E esse x ao quadrado tinha que ser quanto? Tinha que ser fazer a força ficar 4 vezes maior, ou seja, o x ao quadrado tinha que ser 4. O x, então, é a raiz de 4, seria mais ou menos 2, mas a gente vai ter só o valor, vai usar só o valor positivo. Então, eu vou dividir, olha só, isso não é a resposta, eu vou dividir a distância por 2. A distância era quanto? 12 centímetros, que eu vou dividir por 2, vai me dar 6 centímetros. Essa é a resposta. Olha, eu vou colocar na descrição do vídeo vários exercíciozinhos desses para você tentar fazer, beleza? Eu não acredito que você vai só com esses aqui aprender a fazer. Eu vou deixar na descrição alguns vídeos para você tentar fazer e aprender a resolver esse tipo de questão. Gente, quem for fazer qualquer concurso, essa parte é importante. Seja Enem, seja concursos militares, esse tipo de questão aparece direto. Pessoal da especialista, já falei diversas vezes com vocês, esse tipo de questão. Pessoal do Enem, gente, o Enem cobra demais esse tipo de entendimento, de proporção, tanto na prova de física quanto na prova de matemática. Então, fiquem atentos a esse tipo de resolução de exercícios usando apenas a proporção, diretamente, inversamente, no caso foi diretamente e inversamente ao quadrado. Beleza, pessoal? Grande abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.